Olá, boa tarde! Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Eu estou com 3 convidados aqui no sofá para a gente falar sobre arquitetura, sobre restauração, sobre arte, sobre interiores, sobre os assuntos que nos movem aqui neste programa. E eu vou pedir para eles que se apresentem. Por favor, começando pelo arquiteto Augusto. Tudo bom? Meu nome é Augusto, eu sou da Traço Arquitetura de Novo Hamburgo, arquiteto. Certo, é Joyce. Olá, boa tarde, eu sou a Joyce, arquiteta também da Traço Arquitetura. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Leônidas, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho com a cultura e hoje aqui vim falar de alguns assuntos com a Elione, espero que gostem. E vocês já conhecem o Paulo Leônidas, porque ele já me substituiu mais de uma vez aqui neste posto de apresentadora ou apresentador do Arquitetura e Design, que saiu super bem e a gente sempre tem muito assunto para falar dos mais diversos, apesar de eu trabalhar muito com a questão da arquitetura no cinema e tudo, não faltam outros assuntos que tangenciam a arquitetura ou que tem tudo a ver com a arquitetura, porque este homem é uma coisa incrível, a gente adora conversar e hoje vai render bastante também, vocês vão ver. Mas eu queria falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso agora na abertura do programa. Eu estava vindo para cá e eu já tenho observado 2 coisas no trânsito. Uma coisa é as pessoas que não observam as faixas de trânsito. Aí a criatura vem vindo, aquele que puxa para a direita, puxa para a esquerda, sabe como é que é? Vai te apertando desculpa, mas em geral a gente olha a placa e não é de Porto Alegre. As ruas aqui têm faixas de trânsito. Se tem 3 faixas, tu fica na tua. Se é do meio, da esquerda, da direita, tem que se manter ali. E outra coisa, as pessoas estão usando este equipamento que eu também uso e não me separo dele, que é o telefone celular. E eu quase atropelei um rapaz hoje na esquina da Goethe com a dona Laura, porque ele estava no celular, paradinho na calçada, esperando a vez de atravessar. O sinal fechou para os pedestres e ele não atinou, ele achou que tinha aberto. E aí ele começou a atravessar a rua. Pelo amor de Deus, vamos se cuidar, vamos olhar, né, para o celular na hora de olhar. Assim ocorrem acidentes gravíssimos, morrem pessoas, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência. Isso não tem nada diretamente a ver com a arquitetura, mas tem a ver com a cidade, com o urbanismo, com o nosso jeito de viver, com a tecnologia, né, que impacta a vida de todo mundo de todas as formas. Os arquitetos usam muito tecnologia. Provavelmente vocês têm grupos de WhatsApp com os clientes. Sim. Da obra X, não sei o grupo da obra, o grupo do escritório, o grupo dos fornecedores. Na verdade, o WhatsApp para nós é uma baita de uma ferramenta. Uma ferramenta de trabalho, né, Paulo Leônidas? Não, está todo mundo conectado. Nós estamos vivendo uma revolução no século XXI. Começou aquilo ali no final dos anos 90, aí, né, no ano 90 em diante. E a gente está, eu digo assim, ainda estamos na transição. Exatamente. Sim, ainda. Porque tem muita coisa por vir. Nós estamos usando assim a primeira chave de fenda, mas tem muita ferramenta que vai vir aí. Muita ferramenta. É uma coisa impressionante. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um depósito em cheque na minha conta bancária pela internet da minha casa. Uma coisa física. Eu nunca tinha feito isso antes, né? Descobri essa ferramenta e achei impressionante, né? Porque, e no caso de vocês que têm que escolher, por exemplo, objetos, móveis, vocês podem estar na loja mandando para o cliente fotos, e ele mais ou menos sinalizando e vice-versa, ele também encontrar alguma coisa e compartilhar com vocês naquele momento para tomar uma decisão, né? E muitas vezes a gente sempre fala, já passou aquela época que o dinheiro passava por dentro do escritório, isso é engraçado, né? Porque hoje em dia se faz orçamento, se conversa com o cliente, muitas vezes até pela internet, ele faz o depósito na loja na conta da loja, a gente não vê o dinheiro passar. Isso é bom, é segurança e também deixa o cliente mais à vontade para negociar, para fazer o pagamento do jeito que ele quiser. Então, isso também está facilitando a nossa vida. Muito bacana. A gente quer falar hoje, então, sobre a Traço Arquitetura, apresentar o escritório de Novo Hamburgo para vocês. Eu já conheci em loco um projeto deles, que estava na Mostra Glass do ano passado. Eles vão participar da Mostra Glass esse ano, depois a gente conta, calma. E com Paulo Leônidas nós vamos falar sobre 2 assuntos em 2 blocos separados. Um deles é sobre a restauração da Notre Dame após aquele incêndio horroroso que a gente mostrou aqui para vocês. E falamos também sobre vitrais. Em alguns momentos a gente voltou ao assunto, em 2 momentos em particular. E hoje a gente vai falar de novo sobre isso, porque
o Paulo, junto com outras pessoas ligadas na área, antenadas como ele, com conhecimento, com fundamento, vão fazer um evento no dia 29, que vocês poderão participar, e a gente vai falar sobre isso. E em um outro bloco, nós vamos falar sobre uma coisa que eu amo de paixão, paleta de cores. Eu acho uma maravilha isso. Por mim, eu falaria de cores todos os dias, cada dia sobre um aspecto, ou uma cor, uma forma, um uso, um jeito de fazer uma paleta de cores. É uma coisa que me fascina desde criança. Muito bem, mas a gente precisa fazer um intervalo comercial. Vamos fazer um intervalinho, 2 minutos. A CKS deve falar aí com vocês alguma coisa e a gente volta para dar sequência a este Arquitetura e Design nesta terça-feira. Até já! Voltamos, como eu prometi, para falarmos sobre Notre Dame, sobre a restauração da Catedral de Paris, que é um ponto icônico de Paris e do mundo. A gente pensa em grandes capitais e metrópoles, Nova York, Torre Eiffel, enfim, Paris, Torre Eiffel, Notre Dame, Nova York, sei lá, o que a gente lembra de Nova York? A Estátua da Liberdade, um monte de coisa, o High Line agora. Então, assim, é um assunto que mesmo que a gente nunca tenha ido lá, tenha vontade de ir, interessa, é curioso, né, Paulo Leônidas? Olha, na verdade, eu sou arquiteto e urbanista e por muitos anos eu dei aula de História da Arte e História da Arquitetura aqui na Universidade Federal. E o pessoal me conhece aí porque acho que eu sou um francófilo, certo? E gosto muito de Paris, gosto muito de Notre Dame e às vezes fui lá, eu sempre fui na Notre Dame. Acabei lendo bibliografias, adquirindo coisas. Eu gosto muito e tenho um apreço assim, pela arquitetura da cidade de Paris, né? E a Notre Dame, ela é, na verdade, hoje em dia, um símbolo internacional, mundial, planetário, né? Porque ali ela consagra uma série de coisas que aconteceram na humanidade, né? Muito importantes. E talvez seja em atividade, assim, um dos prédios mais antigos em atividade, né? Vocês conhecem Paris, conhecem Notre Dame? Não, infelizmente. Só na faculdade Ainda mesmo, não na faculdade. Que a gente estudou, certo. né? Mas vocês acompanharam a questão do incêndio. Infelizmente, né? Com que tristeza. ocorreu, né? Tristeza, né? Eu estou falando com eles um pouquinho, que estou arrumando o microfone, tá? Tá legal. Vou ter que contar agora. Porque mesmo quando a gente não conhece algumas obras icônicas da arquitetura mundial, e o Paulo dá aula deu aula de História da Arquitetura, são coisas que estão no nosso imaginário. Claro. E faz parte da nossa vida mesmo, sem termos estado lá. Eu, desde criança, eu imagino os campos de tulipas da Holanda. Nunca fui lá, mas o dia que eu chegar, eu vou chorar, porque aquilo faz parte da minha vida desde a minha infância. A primeira flor que eu desenhei foi uma tulipa. Então, é uma coisa muito louca, tudo. A gente vai evoluindo, vai amadurecendo, né? Mas as coisas, vai adquirindo as coisas e todas elas vão ficando no seu devido lugar. E como tu falaste antes, a questão da tecnologia também, como tá a tecnologia tão avançada, teve tanto vídeo da Notre Dame pegando fogo que, né, as pessoas ficaram tristes, né? E parecia que tu estava lá olhando, né? Literalmente aquilo acontecer. Com certeza, né, Paulo? Nós vivemos hoje numa comunicação planetária, né? O que nos facilita muito, né? Porque, inclusive, agrega muito ao nosso imaginário, né? Porque a gente, há muitos anos atrás, a gente via as figuras, que são um filme e tal. Hoje a gente tem, via internet, aí um acesso direto, os caras transmitindo ao vivo lá, e vários olhares, né? A Notre Dame, na verdade, ela fez há uns anos atrás 850 anos, tá? Talvez seja um dos edifícios em atividade, como eu estava falando, assim, mais longevo, assim, né? E ali aconteceu um monte de coisas, né? 850 anos. 250 anos. O Brasil tem 500. 500 e pouco, né? Imagina. E claro que ela levou mais de um século para ser completada, né? digamos assim, né? Mas ela foi ali naquela época. E ali passou por um monte de coisas, né? Porque ela fica no centro, na Ilha da Cité, bem no centro de Paris, como se fosse realmente... Ali é o Marco Zero de Paris, né? E assim, como Paris também foi a capital, digamos assim, do século XIX, talvez boa parte do século XX, a capital mundial, digamos assim, né? Aquele Marco Zero passa também a ser um marco mundial, né? Claro. Né? Então, mas o que acontece? Aí o que aconteceu? Uma pessoa, o Rogério Ribeiro, dono da escola fotógrafo dentro da escola Câmara Viajante,
há um mês e meio atrás, ele me fez um desafio. Fala sobre cinema, vai lá, porque eu estudo arquitetura de cinema, né? Vai lá, vamos fazer uma palestra tua, porque tu sempre faz boas palestras. Aqui. Eu fiquei pensando, eu vou falar uma coisa um pouco mais além essa foto, inclusive, é minha. E aí tu ficaste pensando, que nem essa imagem que a gente está vendo. Eu vou fazer uma coisa diferente. Aí eu também que eu acho que o incêndio, ele é muito provocador, certo? No sentido que a gente repensa muito o que a gente faz depois de um incêndio, né? Nós, pessoalmente, quando a gente passa por algum momento assim e tal, né? O fogo é muito emblemático, né? E, ao mesmo tempo, a catedral, eu já tinha um dia comentado aqui, a catedral, ela sofreu ao longo do seu tempo uma série de intervenções, sabe, assim, uma série de intervenções drásticas, além de também no seu tempo de construção. Imagina, tu começa um projeto 120 anos depois e o projeto já meio que... Já está andando. Alguém já meteu o bedelho, já mudou e tal. Então, ela na verdade, é uma acumulação de coisas, né? Ela não foi feita de bate-pronto, ela levou mais de um século, ela teve várias vezes, ela foi vandalizada e mesmo incendiada, certo? Tem vários momentos da vida dela que ela foi, assim, na Revolução Francesa, só para vocês saberem, chegou a armar em volta da Notre-Dame as fogueiras, certo? E aí, no último momento de lucidez, o Robespierre volta atrás e não incendeia a Notre-Dame. Mas eles invadiram a Notre-Dame, decapitaram todas as estátuas da fachada, inclusive, tudo. Tinha uma pequena flecha também e transformaram ela numa espécie de uma escola do saber, escola da razão. Depois virou um depósito de vinhos, tá? Tudo isso aconteceu, né? Ela foi bombardeada, tem fotos. Eu sabia disso. Tem fotos que ela foi, uma nave caiu porque ela foi bombardeada na Primeira Guerra Mundial. No centro, provavelmente essa parte nova. Caiu aí, pá, né? Então, assim, e ela foi também, imagina, 800 anos a coisa começa a decair, né? Teve várias reformas, né? Teve várias reformas e alterações, né? E teve uma bem, digamos assim, essa é a reforma mesmo, né? Que pelo menos a gente tem datado, inclusive, coisa da comunicação já tem até fotos de antes e depois da reforma, por isso que a gente sabe que ela não era assim, né? É um arquiteto genial, o Viollet-le-Duc. Ele tinha já feito várias restaurações na Europa, em 1845. Ele é chamado por Napoleão III, porque se a gente vê alguns eventos já... Isso aí é a palestra, ó. Os eventos na catedral, tipo assim, se eu pegar tem tem um super quadro lá no Louvre, que é a coroação, o famoso coroação do Napoleão, né? O próprio Bonaparte, ali na catedral, né? Que ele se coroa imperador, é um enorme quadro do Jacques Louis David ali e tal, que é o quadro, né, que tu não olha. Se tu olhar depois da cena lá, tem um monte de pano pendurado, assim, nos fundos, né? Porque os caras penduraram, isso foi em 1804, os caras penduraram esses painéis, esses tapetes, tapeçarias, para esconder as ruínas, né? Então ele se autocoroou na catedral, mas ao mesmo tempo a catedral estava quase em escombros. Só para dizer que estava ali. Também tem um célebre enterro do Duque de Anjou, também em 1840, também, que mostra assim, a catedral toda ela coberta por tapeçarias por dentro, para dar uma... Tapeçaria resolvia tudo, né? A tapa, porque tinha vitrais caindo, tinha coisas desmoronando e tal. E aí chamaram esse cara. Mas ele tinha uma característica, porque ele já tinha feito outras restaurações. Ele restaurava, mas só que ele fazia novo. Assim, formas novas, entendeu? Então ele refez todo o telhado, esse telhado que queimou, né? Ele fez a flecha, aquela flecha que caiu agora, também não existia. Sim, porque a parte que queimou era mais nova. Essa né? É de 1850, as famosas gárgulas, aquela que a gente estava vendo bem no começo ali, aquelas gárgulas, monstros ali, não as quimeras que saem água, mas as gárgulas, aquelas todas ali são desenhos do Viollet-le-Duc. Elas não são antigas, são antigas assim, digamos assim, são antigas, recentes. Elas são do século XIX. Sim. Né? Para nós são super antigas, no Brasil. Então, na verdade, o que acontece? O incêndio em si provoca uma grande indagação, né? O que fazer depois do incêndio, né? Como proceder, né? Porque a estrutura toda queimou e tal, teríamos que, né? E aí, digamos assim, remonta para essa discussão.
né? O que é patrimônio? O que é restauração? O patrimônio é uma coisa viva que vai acontecer, né? Não dá para voltar no tempo, fazer tudo igual de novo. É como se fosse uma Disneylândia. Então, tem essas questões, entendeu? Porque acontece muito na restauração, é a questão do imaginário, porque, como tu disseste, a pessoa não conhece a Notre Dame, mas ela tem na cabeça uma certa silhueta lá, sabe como é que é, né? Mas o que acontece muitas vezes é que, também quando a coisa rui, assim, acaba, fica em escombros, não adianta tu remontar como era antes, porque tu acaba comprando o tijolo ali de uma olaria de Gravataí, pinta a parede de PVA, então, na verdade, já não é mais a história. De todo mundo não é mais. E a grande questão é manter a identidade original, fazendo uma coisa né, que não é o original, né, fazendo uma coisa fake, praticamente, né? Claro. Ou romper, fazer um contraponto, né? do nosso e a pessoa encontro. olhar e ter aquele impacto com, sei lá, metal, vidro, exagerando, né? Mas tem muitas restaurações na Europa. Primeira vez que eu vi um caso desse foi na França, foi em Rennes, a restauração de um prédio público lá, que também tinha ocorrido um problema e tal, e a parte nova, a parte que pôde ser mantida, foi mantida inclusive com os tijolos à vista, e a nova era toda de materiais tecnológicos, era vidro, era metal, era tudo. E eu fiquei muito impactada, isso faz muito tempo, faz muitos anos, eu nunca tinha visto aquilo aqui. Claro. Depois começou a se ver em grandes operações. Os franceses, eles têm uma linha de restauração e patrimônio bem interessante, um pouco diferente aqui do Brasil, mas a gente não imaginaria, muitos anos atrás, que poderia ter no pátio central do Louvre uma pirâmide de vidro, né? Sim, eu estou falando... Isso é o típico da mescla, dessa colagem do moderno com o antigo. Para a gente falar disso, porque se falassem isso para a gente antes, imagina, vai ficar horrível, não tem nada a ver. Nada. Né? Então, e agora a gente então tem essa indagação de o que vai acontecer com a Notre Dame, né? Já tem vários projetos aparecendo, já internacionalmente, já de proposta e tal. Vai haver um concurso, mas é interessante que todas as propostas que estão aparecendo, o Renzo Piano fez uma, que é o famoso, que fez um dos autores do Pompidou, né? Teve dois arquitetos franceses também fizeram nos seus ateliês propostas. Todas são assim... grandes coberturas de cristais, jardins verdes. Então, se a gente imagina que vamos voltar, digamos assim, talvez a uma Notre Dame lá do Viollet-le-Duc, da obra dele, e provavelmente a gente não vai ter isso na reforma. E o que tu acha que deve ocorrer? O que tu acha que seria o correto, ou assim, na tua maneira de ver, tu acharia que seria mais indicado em termos de material, de estilo eu acho que, assim, é uma coisa muito pessoal minha, talvez... Sim, é isso que eu quero saber. Talvez contra algumas correntes. Queremos em relação polêmicas. Restaurante ao patrimônio. Até ontem mesmo, eu estava na votação lá da Lei dos Inventários na Câmara Municipal e acabei falando isso. É assim, eu acho que o patrimônio é uma coisa viva. Quando tu fala de patrimônio, então tu está falando de coisa morta, certo? O patrimônio é uma coisa que ele é como nós, assim, né? A gente vai mudando, né? Como a língua, né? Tu não pode esconder a história, mas assim, eu sou um cara que conheço alguma coisa da Notre Dame. Eu consigo, ao visitá-la, eu vou sempre lá, eu consigo ver as camadas que o tempo deixou sobre ela, porque ela sempre esteve viva, né? Quer dizer, ela sofreu alterações e tal. Então, eu acho que sofrer alterações, fazer como diz, que é o que eu imagino, sempre é fazer uma espécie de collage city, tu colar coisas, colar o moderno com o novo, sabe? Isso me parece que é a vida. É isso? Hein? Seria fazer algo que se harmonizasse com o pré-existente. Mas seja novo. Mas que seja novo. Claramente novo. Foi feito agora. Claramente evidentemente novo. Essa é a minha ideia. Que a pessoa olha, aquilo ali foi feito agora. Eu acho que essa coisa de voltar para trás, túnel do tempo, Disneylândia, fantasia, não me parece apropriado para uma civilização. Eu concordo contigo. Entendeu? Eu também concordo. Não sei o que seria o mais indicado em termos de material, o que a gente deveria ver. Até porque eu não sou uma arquiteta, mas eu acho que a gente tem que ter esse impacto, assim. O Renzo Piano está propondo... Bom, o Renzo Piano fez... ele está propondo uma cobertura relativamente similar, do ponto de vista do espectro da antiga, mas toda ela de cristal, né? A flecha é de cristal, não é metal, é de cristal mesmo, assim. É um negócio assim, como se fosse um diamantão, assim, sabe? Lá em cima. Fantástico. É um jardim
né? Que tu anda Pode lá em andar cima. na cobertura. Não, tudo é visitável e aí tu vê Paris de que lá. nem a do Omo de Milão. Tá valorizando Na o do que Omo de sobrou. Milão a gente sobe na cobertura, Não, quase morre de medo. E aí ele mas fez sobe. uns 3D assim com ele, à noite, de dia, é uma gema, tá certo? Para te ver como é possível conciliar a história. E a história é uma coisa que está sempre... Tu não pode cristalizar, engessar, ou, né? Nós não podemos voltar no tempo, são fatos, também acho. né? A gente não Por isso que assim, consegue. quando eu acho que infelizmente algumas das nossas patrimônio histórico tomba, cai e tal, que é uma infelicidade. É uma tristeza de todo modo. Mas eu acho que a gente não pode refazer ele de novo. Tu sabe aproveitar. Entendeu? Né? Eu acho que tem que entrar um novo e o novo refaz o que falta. E mostrar que é novo. É a minha opinião, pelo menos. Aproveitando o gancho dessa coisa de construir o novo, eu venho de uma cidade, de um município que é tomado pelo patrimônio histórico, que é Antônio Prado. Certo, claro mesmo. E lá tem muito isso que às vezes... Tem um conjunto. Né, todo o conjunto, enfim, mas às vezes alguma edificação, enfim, sofre um incêndio, enfim... Já aconteceu em alguns casos lá. Mas o que eles fazem? Eles reconstroem ela totalmente nova, com materiais de hoje, enfim, replicando o antigo, né? Mas já não é, realmente, já não é mais. Descaracteriza. Isso daria assunto para a gente ficar todo o programa até o final. Mas aí eu convido, só para fazer um lembrete. Aí o que aconteceu? Para a gente encerrar esse bloco aí, o pessoal me permite mais 30 segundos. É assim, então eu fui convidado pelo Rogério Ribeiro, eu disse, não, isso é uma coisa, eu vou ampliar isso aí. Eu vou, então, no dia 29, eu vou fazer uma espécie de uma apresentação estilo TED, assim, de 20 minutos, tá? Que eu vou apresentar... Se ele conseguir. De 20 minutos sobre Notre Dame, só que eu vou relacionar a Notre Dame com o cinema, eu vou falar dos filmes que se passaram na Notre Dame, certo? E vou fazer... esse nó aí, esse link que eu mostrei para vocês, mas através do cinema. Maravilhoso. E depois tenho, então, 2 convidados maravilhosos, que é o Rogério Soares, um mestre em semiótica, um fotógrafo, tem um olhar sobre essa coisa de signo, imaginário e tal, e o José Francisco Alves, né? Doutor em artes, um cara especializado em estatuárias, em todo o patrimônio histórico. E aí eu vou lançar essas polêmicas, né? E participação de todos, então acho que vai ser interessante. Eu vou lá, depois eu conto aqui se ele fez isso mesmo, se ele mudou alguma coisa na proposta. A gente vai no intervalo comercial, todo mundo fica aqui. Nós voltamos no próximo bloco para falar sobre a traço, a arquitetura e depois retornamos com o Paulo Leônidas para falar sobre paleta de cores. 2 minutinhos, já voltamos, até já. Estávamos falando de ambientes, de projetos, de interiores e comentávamos a respeito do escritório da Mostra Glass, onde eu conheci vocês. Vocês vão participar da próxima Mostra Glass agora, né? Sim, na verdade não é a Mostra Glass, é a GHD, que eles chamam, que é uma... Não sei o que quer dizer, não me lembro mais agora a sigla. Glass Home Design. Isso, que é no Shopping Outlet de Novo Hamburgo, iFashion, que é uma mostra um pouquinho menor, um pouco mais compacta, e ela é montada dentro do shopping. Mas vai ter ambientes muito legais, assim, o que a gente está dando uma olhadinha já. Tu sabes mais ou menos quantos ambientes tem nessa mais compacta? São 15 ambientes, 15. Isso. O nosso é o estar íntimo. Mas ela vai se formar como se fosse realmente uma residência de 500 metros quadrados, se eu não me engano. Ah, bacana! Assim. E é da mesma revista da Mostra Glass do ano passado. E é um percurso tranquilo, né? Que a pessoa não fica exausta, ela olha tudo, fica contente de estar, né? Tem mais um, não é que ela terminou, sai, graças a Deus, exausta. Não, a pessoa está, né, com a pilha toda, né? Mas vocês fizeram também recentemente, não sei se foi recente o restaurante? Sim, esse restaurante a gente fez ali no Parque Tech Green de São Leopoldo. É dentro da Unicinos, na verdade não é dentro do Unicinos, é na parte do lado da Unicinos, que tem um parque tecnológico. E a gente fez então esse restaurante ali, que a gente meio que brincou um pouco com a linguagem industrial. A gente aproveitou o forro que tinha no prédio, só pintamos ele de uma cor. Enfim, deixamos aparente toda a parte de iluminação e incêndio. Então a gente fez uma brincadeira bem legal e ficou um resultado super bom. E nesse tipo de projeto, tu pode aproveitar, como tu falaste, né, a estrutura, deixar coisas aparentes e às vezes isso acelera a obra, né? Exatamente. E até em questão de custo, imagino sim, economia, que economize. Né? Esses projetos comerciais normalmente precisam ser muito rápidos, né? Porque o cliente já alugou o imóvel. Está perdendo dinheiro. Exatamente. Então, eles têm que ser muito rápidos sempre.
E ali realmente a gente quis abusar um pouquinho dessa parte mais industrial, Sim. enfim, que é o conceito de todo o parque tecnológico também. Sim, né? aí se adapta super bem à proposta, né? E ali foi interessante, a gente fez uma entrevista com os usuários também, antes de começar, que legal. antes de começar o projeto, a gente entrevistou o pessoal que estava por ali, que almoçava em outros lugares. E depois a gente também teve um feedback muito interessante das pessoas nos elogiando o projeto, que ficou muito agradável, que a comida é excelente, também temos que dar o mérito lá pro Sim. pessoal, mas que foi um projeto que ele se tornou legal, assim, as pessoas gostam de ir lá. E eu acho que essa questão da entrevista, saber quem vai usar o espaço é essencial, né? Ai, que maravilhoso. Conhecer o usuário mais, Conhecer o acho que isso a usuário. arquitetura precisa, É, né? e nesse caso, quando é uma residência, que vocês também fizeram projetos residenciais, fazem Sim. projetos residenciais, tem a questão da psicologia daí, né? Sim. Talvez a pessoa fique... algumas coisas ela até não encubra conscientemente, mas às vezes a pessoa quer se mostrar de uma maneira e, na verdade, ela queria outra coisa, né? Por isso que essa questão dessas conversas, desses Olho questionários, no olho, sabe? né? É muito importante porque tu busca, né, essas informações do cliente que num primeiro momento eles não querem E falar. até uma referência deles que vocês possam usar, É. né? Claro. Como inspiração, como muito- estilo. E as pessoas brincam que nossos projetos, eles não são iguais e realmente não são. Nossos projetos, tu entra em cada um, principalmente residencial, é um projeto diferente do outro, porque Ai, ele é que feito bom, para o que usuário, ótimo. né? Eu acho que quem tem que se sentir bem é o nosso cliente, né? Dentro Com do espaço. certeza, é. E quando tem pessoas de várias faixas etárias, fica meio complexo, né? Fica mais complexo o projeto, na verdade, né? tu tem que Mais tentar desafiador, agradar todo mundo, né? A gente faz aquele meio termo, Porque as assim. necessidades são diferentes. Assim. Sim. Eu acho muito bacana quando há preocupação, mesmo quando não existam pessoas de terceira idade, com pisos não derrapantes, né? Questões Boxes de segurança dentro de casa. boxes de vidro, Porque enfim, alguém pode quebrar uma perna, que Deus o livre, mas, né? E às vezes numa situação mais... fez uma cirurgia, alguma coisa, a pessoa tem que ter segurança ao usar os equipamentos. E aquela coisa, todo mundo fica velho, né? Então, quis um dia dizer todo isso, mundo que vai parece. chegar lá, né? A gente gosta dessa brincadeira, porque muitas vezes os clientes pensam umas coisas, mas olha só, quem sabe a gente pensa um pouquinho diferente, porque daqui a pouco, né? Pensa décadas à frente. É né? legal isso, Pra não né? chamar A pessoas casa de velha, já está um muitas pouco décadas. adaptada, né? Principalmente na parte estrutural, né? Que é a parte mais difícil de mexer, né? Então é legal já E pensar nisso. até questões quando envolve criança, né? Não ter muitos cantos vivos, muitas quinas e tudo isso. Mas isso também ajuda a pessoas, né, de terceira idade. Sim. Que agora é quarta idade, né? Por terceira idade, as pessoas são umas xuxas, como eu digo, né? Não, é impressionante quando a pessoa te diz a idade. Oi? Né? Porque as pessoas estão super bem, graças a Deus, estão se cuidando, estão malhando, estão vivendo, né? Felizes. E acho que isso que E leva é engraçado, a né? A necessidade da quarta idade, como tu falas, e da infância, e das crianças, como é parecida as necessidades, né? Nesse sentido, né? De segurança, né? De espaço, né? De espaço. Porque os maiores acidentes ocorrem dentro de casa e coisas muito bobas, né? Eu falava um dia com um médico que ele estava dizendo que uma das maiores causas de acidente, de fratura ou de, enfim, mais sérias, quando a pessoa vai colocar uma calça, qualquer coisa que tenha duas pernas para colocar, e a pessoa fica em pé, sem se apoiar em nada. A pessoa fica e vai fazer aquilo, ela enfia uma perna, e aí ela tranca, e ela vai e bate cabeça, aí é um negócio, pode ser horrível. Eu não imaginei que era no banho. Pós-banho, mas tem a ver com aquele ambiente, sei lá, o tapete que escorregou, o piso que é muito liso, o piso, sim, não tem não uma tem onde barra, agarrar. não tem uma barra perto, não tem... Por isso que é importante, né? E eu acho que as indústrias também estão se dando conta de produzir esses equipamentos mais bonitos, né? Não aquela cara meio hospitalar, assim. Isso eu ainda penso também no projeto, né? Como o projeto é importante, o projeto arquitetônico da construção casa, é importante. Porque, por exemplo, o box, se tu faz ele muito pequeno, tem que fazer uma porta de abrir. Se a pessoa cai lá dentro, tu não consegue acessar ela no box de abrir, no box de correr, tu corre a porta e tira a pessoa. É mesmo. Então, como um box pequeno, uma medida pequena pode gerar tanta coisa depois que a gente não se dá conta, de né? correr, mais seguro. É bem mais seguro, né? Ou de abrir para fora, teria que ser, mas daí ninguém gosta porque molha tudo quando tu abre. É verdade. Então, como uma decisão projetual, né, de um box, pode gerar uma... Gente, olha como a gente aprende, se liga nas coisas. Porque são coisas muito simples e básicas, mas que são determinantes.
Eu quero muito ver, que está chegando aqui para me contar, que tem uma linha de barras e tudo bonitas para colocar em banheiros, em lavabos, porque tem algumas que são de chorar, né? São, é. E é necessário, é uma coisa que daí entra a resistência, né? Os clientes não querem colocar aquelas coisas feias na sua casa. Fica área de hospital, tipo assim, atestado de que tá velho, né? Exatamente. A pessoa não quer se entregar. Uma coisa fosca, meio mimetizada com a parede, quem sabe você não pensa numa quem sabe a traço, design, pensa numa linha. Faz uns traços mais, né, com design mais bonito, procura uma empresa. Tu não acha, Paulo Leônidas, que há muito espaço para isso? Sempre também acontece que antigamente tinha incorporar isso na cerâmica já ter, né? A própria cerâmica já ter, né, na parede, não ser um outro objeto. Ser uma coisa extra, né? A própria cerâmica ter desenhos tem uma linha, côncavos, né, que tu pudesse... Né, mas vocês lembram, na casa das nossas avós, as casas mais antigas, a saboneteira era embutida. Está voltando, gente. Eu acho maravilhoso. Já vê em Milão, vem em feiras, algumas propostas de banheiros onde o sabonete... é muito prático, isso eu não sei quem é que inventou, talvez por uma questão de custo, né? Que a gente faz as paredes retas e as pessoas pendurando coisa com o ó, né? Então é muito melhor ter uma linha reentrância. bacana de suportes, né, incorporado já na alvenaria, no revestimento, né? Fica bacana o próprio nicho, né, que todo mundo, acho que a grande maioria dos arquitetos gosta e é realmente muito prático e bonito, um nicho dentro do box para colocar os shampoos. Realmente é uma releitura daqueles... Dos embutidos, né? Exatamente, E aí já sai no projeto tudo, já sai na pronto, obra, e daí já pode ter uma barrinha, bem viu? pensado. Bom, né? Isso é um diferencial. Eu acho que quem oferecer isso para os clientes e divulgar e tudo, é um diferencial do trabalho profissional, porque as pessoas são muito mais longevas hoje em dia, né? E as cores também afetam a vida das pessoas e tornam elas mais, né, com mais energia, mais felizes. Tu sabes que eu sou arquiteto, urbanista, mas eu estava vendo os cálculos aqui, os guris estavam falando aqui, eu trabalho com cinema há 35 anos. Eu faço arquitetura de cinema, cenógrafo, cenários e tal. E, claro, eu acumulei uma série de bibliografias e tal, e comecei a olhar, né, eu sempre gostei de cinema e tal. E comecei a compilar e, a partir dos anos, eu me dei conta que... comecei a aprender na marra, que realmente a paleta de cores era muito importante, né? Aí eu trouxe... o que eu pensei nos últimos anos? Alunos, professor, cursos, era de tentar entender essa paleta de cores usada no cinema, porque, na verdade, isso é uma modulação dos sentidos, né? Tu entende a cena, tu vê o clima, ela fala para ti, né? Mas tentar, nessa análise das cenas de cinema e a decomposição das paletas, era de tentar também trazer isso para a arquitetura, certo? Porque cinema e arquitetura sempre andaram juntas. Desde a primeira cena, aquela lá do Lumière, tinha uma arquitetura junto. Então, assim, sempre teve no cinema a arquitetura, né? A arquitetura é a narrativa do cinema. Sem arquitetura não tem cinema. Porque o cinema se dá em algum lugar. Né? Tem que ter então, assim, mas agora a minha ideia ao estudar, digamos, a paleta do cinema, era tentar ver como é que o cinema pode contribuir para a arquitetura com as suas análises cinematográficas. O seu aprendizado, eu trouxe umas figurinhas aí que fazem parte dos módulos de ensino que eu tenho dado, mas, assim, claro, é uma parte só. Mas só para a gente entender que assim como a arquitetura e o cinema, eles lidam com os sentidos, né? Com as emoções, né? Com a vida das pessoas, né? E como essa combinação, ela altera essa parte cognitiva do ser humano, certo? É verdade. Então, ela impacta, né? Lá dentro do nosso inconsciente, né? Nos transforma, né? E o cinema faz isso de uma maneira muito declarada e muito intencionalmente, porque muitas vezes tem que narrar tudo calculado, uma circunstância muito rápida, então aquela combinação já é, digamos assim, uma leitura das coisas que estão acontecendo, né? Mais agressivamente, digamos assim. Mas a arquitetura, eu acho que pode, eu sempre achei, como arquiteto e profissional de cinema, que essas coisas se cruzam muito entre arquitetura e cinema, né? Se cruzam muito, então é por isso assim que eu venho há alguns anos trabalhando sobre esse cruzamento, entendeu? E é interessante. Tem a paleta de cores. É interessante essa questão da paleta de cores, porque uma paleta de cores que funciona
é uma paleta de cores que vem da natureza, por exemplo, né? Claro. Tem técnicas de como chegar a fazer uma paleta de cores. Se pegares uma foto de um pôr do sol, decifrar ou separar cada um dos tons, tu poderá usar esses tons num ambiente, num tecido, numa estampa, e aquilo vai funcionar e vai entrar em harmonia, porque o maior designer do mundo, a maior inspiração é a natureza, é tudo perfeito na natureza, né? E no caso dos ambientes e do cinema, eu acho interessante porque o cinema usa arquitetura, né? Ele usa todos os sentidos, né? Usa a questão da arquitetura junto com a paleta de cores, como tu falavas, associada a uma música, uma sonoplastia, sim, uma iluminação, a uma iluminação, resulta numa coisa muito mágica, porque com certeza. Olha, a gente está vendo a paleta de cores no ar. Então, eu estava vendo aqui, ó, Paulo. isso aí é o Poderoso Chefão, né? Eu peguei só uma cena do Poderoso Chefão, só vou mostrar para vocês, na verdade, o que é. Se tu olhar a paleta de cores que eu fiz embaixo ali, são as cores que pertencem a gente poderia até fazer uma espécie de um registro percentualmente, quanto cada cor tem diária na cena. Sim. Mas o que é a cena? A cena é de um poderoso senhor, conservador, né, com tons baixos, né, que denotam exatamente... Cores secas. As cores secas. Então, qual é o estilo? Vamos ver o próximo, aí, se o pessoal aí da produção puder passar. O próximo, Aladdin, a versão da Disney, né, que mostra, então, um fundo azul, que aparentemente um azul que poderia ser frio, mas tu vê que a luz, né, depois a gente até poderia falar sobre iluminação, mas a luz que vem de trás, né, que está lá atrás das costas da princesa, na verdade, provoca uma sombra nela e também provoca e ajuda a iluminar a quem está falando, que é o Aladdin, né? E tu vê que esse brilho todo dos ocres ali, dos laranjas, mostra aquela intensidade do amor, né? Então, essa contradição, calor, né? O calor, mesmo que seja noturno, cena, né? Eu ia dizer, mesmo a cena noturna, ela tem um certo revela o calor que vem das cores. Então, tu vê que uma paleta ali, apesar de ser em oposição, elas estão numa incrível combinação. Vamos ver o próximo, só para a gente poder ver. Ó, aqui nós pegamos aí o Alice, o País das Maravilhas, do Tim Burton. A gente vê então como é importante a paleta, porque tem uma mescla entre o primeiro plano, que a gente vê a roupa, o chapéu, os cabelos, com uma fusão com o fundo, intencionalmente os cabelos fundida. Deles se mimetizam com as árvores do outono. E né? o rosto em branco e os olhos esculpidos no centro resume tudo que a cena precisa, que é o olhar dele e tal, né? Então, tu vê como a gente pode pensar nisso aí como uma arquitetura, né? Claro. Em que tu tem fundos que sobrepõem da mesma paleta e tu tem um primeiro plano numa cor branca, né, que se ressalta, né? E nada briga, né? As coisas estão em harmonia isso. E até vamos ver o próximo aí, vamos ver. É tudo intencional, né? Esse aí do filme Amélie, né? Que ela é uma personagem realmente muito multifacética, muito viva, muito vivaz, né? E tu vê como o quarto dela contempla uma paleta extremamente assim oscilante entre vermelhos, verdes, laranjas e tal, mas é a personalidade dela, né? Mostra, né, como é que ela é. E a gente poderia, inclusive, montar uma arquitetura baseada nessa paleta de cores também. Vamos ver o próximo ali. Eu trouxe alguns aí só para a gente poder... Isso aí é o Apocalipse Sinal, né, que mostra toda uma destruição, uma situação grave, né, que aconteceu lá no Vietnã, na invasão. Tudo e meio aí sépia, o Coppola né? faz uma coisa toda em sépia, né? Tu vê que é uma coisa que meio aqueles verdes musgos, ali, aquele marrom, né, quase café e tal. Né? Mostrando que é a tristeza, né, a desolação, né? Eu acho que quando também tu pode... Não digo que tenha provocar na arquitetura essa desolação, mas se quiser ter um fundo desses pardos, tu sabe que se tu botar algum elemento na frente, tu tem uma relação. Mostra bem o poder da cor, né? Como ela pode Vamos ver o próximo, trazer sensações, né? São as sensações. Então, isso aí é uma modulação dos sentidos. Tu olha pode mudar para a ali, próxima imagem? Vamos ver qual é o próximo aí. Aí, ó, As Aventuras de Pi, né? Que é uma visão onírica, romântica. Essa foto resume bem o clima. Romântica, né? Assim, é um sonho, né? Aí, esses dias, uma pessoa perguntando, mas como é que tu pensa assim? Vamos fazer era para um ambiente infantil, né? Eu digo, é uma coisa onírica, romântica, assim.
Aventuras de Pi. Eu peguei a referência que eu fazer de arquitetura, eu mandei os guri olhar o cinema, porque ali tem o aspecto onírico da juventude, entendeu? Da criança, Claro, as cores estão lá. Agora, a gente está com outra foto, mas agora, assim, a escolha do cineasta, das cores, da arquitetura, de tudo, ele tem que ter um background também para saber o que vai dar esse efeito. Claro. Né? Porque ele, para ter o que o Paulo Leônidas está analisando agora, ele teve que pensar nesse resultado ao fazer as escolhas. Claro, Né? estudo. Aí a beleza americana, só para vocês verem como os contrastes. Aí uma cena oposta à anterior, ela tem uma certa linearidade, né, da paleta, né? Vamos ver o próximo ali. Vamos ver quem. O mesmo acontece com o Cisne Negro, né, da Natalie Portman aí. Também, tu vê como os tons são todos em avermelhados e ocres, ali tem uma coisa, né, no meio daquilo ali, um vinho e tal. E tu vê que, na verdade, mostra que ela é uma pessoa, no caso da Black Swan, ela era uma pessoa amargurada, ela tensa, né? Mesmo com aqueles tons ali, né? Isso aqui é o contrário, olha só como... Essa aqui é aquela, como é, a bonequinha de luxo. Com a Hepburn. Olha, né? Hepburn. Então é interessante assim, porque tu começa com a vida, né? Tu vê os vermelhos ali na esquerda do tapete, do cobertor, o gato vivo, né? E à medida que vai se aproximando dela, porque a partir do gato é que surge a personagem, digamos assim, né? Sim. Tu vê como os tons claros e azuis vão assumindo, porque ela está dormindo. Com certeza, olha então, só. a parte que está dormindo, Sim, ela está no branco e no azul. Ainda. A parte que está viva, digamos assim, o gato, o cobertor, é colorido e tu divide a cena em dois. Então tem esse planejamento. A gente vê aí a última versão da franquia do Mad Max, né, que na verdade é um deserto. A gente vai ver também um outro deserto mais adiante, se der tempo, extremamente tenso, né, porque ele é feito de laranjas. Aí o Moulin Rouge, que é uma efervescência, é um cabaré com danças e tudo. Aí tu vê como a paleta, na verdade, contempla quase toda a paleta. Né? Então tu vê como tem essa efervescência cromática. Isso aí é um banheiro do Iluminado, né? Que a gente vê um banheiro todo em verde, assim, tinha uma situação meio higiênica e tal. E eu já vi destaca projetos inspirados no Iluminado, nesse verde palmolive, assim. Exatamente. Aí isso aqui é uma cena do Star Wars. Se a gente se lembrar daquela cena lá do Mad Max, podia ser no mesmo lugar. Mas tu vê como a ausência de laranjas... As ausências de laranja deixam, digamos, a cena pacífica. Lá no Mad Max tu tem a agressividade. A energia, né? Lembra o fogo, né? Exatamente, né? Aí é o Grande Hotel Budapeste, né? Que também tem essa coisa do jogo cromático, né? Que são dois opostos, se encontram, ele de azul e tal, né? Então eu sempre penso que... Aí é o último que eu queria mostrar, é a Kim Novak no filme Vertigo do Hitchcock, também com o fundo vermelho, o vestido e amarelo e o verde, né, saem do fundo. Então a ideia toda é que, digamos assim, é aprender com a paleta de cores de cinema e tentar trazer esse entendimento dessa modulação de sentidos para a arquitetura. Porque o cinema faz melhor que a arquitetura. Isso. Com certeza. Ele só tem aquela telinha para mostrar. Não, faz melhor do ponto de vista porque tu entra, liga, Netflix, tá? Liga numa série, tu olha assim, começa lá... Está nevado, entra no acabando, na Suécia, ele é muito rápido, ele consegue codificar melhor. Porque ele tem pouco espaço, né? Eu sempre imaginei que a gente pudesse ter as nossas arquiteturas nos nossos projetos, que as pessoas também pudessem, digamos assim, mudar a iluminação à medida dos seus sentimentos. Do seu humor, assim, enfim. Cinema. Mas existe. Seria barato isso, entendeu? Mas existe um sistema de RGB, RGB de mudança de cores. Tu tem uma paleta de cores pessoais, né? Coisa não impressionante como muda. Muda tudo, né? Não é para qualquer coisa que ela funciona, mas já existe mudança de cores. Um RGB que é um sistema que vai mudando, são 6 cores, eu acho, né? Depende do RGB, mas enfim. Sim, mas eu estou achando que os arquitetos tinham que fazer algumas cadeiras no cinema e fazer um passeio, né, um estágio, digamos assim, por essa magia. Porque do que a gente está falando aqui? De surpreender, de criar magia, de criar sensação. Né? Aí, nas mostras, em Casa Cor, em todas as outras mostras, alguns ambientes têm tecnologia e aí o profissional te segura lá. Não, agora eu vou te mostrar, vou te contar como é que é o ambiente. A inspiração é tal, não sei o que é tal. E olha só, eu criei vários climas. Então, liga uma coisa, ficam só as luzes
laterais, a outra fica um banho de luz. Claro. Tu reconstrói o ambiente. Constrói Isso. e ele pode ser alterado, né? Claro. Não com essa magia toda do cinema que tu mostraste aqui. Os arquitetos vão me desculpar, mas eles vão até um ponto, depois o cinema dá um Tem uma banho. questão semiótica também das paletas de cores, é isso, assim, quando tu faz um ambiente só com tons ocres ou verdes profundos, tu provoca uma sensação interna nas pessoas. Claro. Assim como tu faz ela vermelho contrastando com um primeiro plano amarelo ou verde, né? Essas composições, né? É que Sim. talvez nós, arquitetos, aí eu faço meia culpa, né? A gente pudesse olhar mais para o cinema, para poder entender o cinema e entender como é que porque o cinema sabe mais de signos do que nós, arquitetos, né? verdade. Trabalha mais com símbolos, né? E talvez a gente isso. pudesse eu acho trazer que isso. acho que tu mataste a charada, acho que essa é a questão, né? Mas eu sei que a gente está encerrando, a gente não tem mais tempo. Eu tenho uma curiosidade. Diga lá. Tu aplicas isso, tudo que a gente está falando aqui, na tua casa, por exemplo? Sim. Tu passar uma sensação Sim. de ambientes Sim. que te Sim. agradem nesse aspecto? Com certeza. Mas eu tenho a inquietude é porque ela não muda muito rápido. Que nem o cinema. Queria que fosse... Que a gente pinta uma casa toda, aí, pô... Daí de novo, né? Aquela parede verde, pô, mas agora podia ser um vermelho, Frida Hoje eu Kahlo. tô para vermelho. Por isso que eu acho que pessoal, outra né? guerra. Era um hoje eu azul quero Frida vermelho, Kahlo aqui laranja. nessa parede. Aí, pô, mas eu botei uns quadros, vou ter que botar massa colete de novo, Tudo pintar de e tal. novo, Tem essa mas coisa aí- física, né? acho que nós vamos Mas fazer eu uma- acho que quando a uma gente lida com externa o cliente, quando ele passa os seus sentimentos, ele também passa um sentimento da espacialidade cromática que ele quer. Sim. Sim. É, É quando muito tu legal percebe quando como tu ele capta é, isso e... né? Certo. Mas ainda se tem muito medo, eu acho, de usar cor na arquitetura, assim, principalmente em interiores, eu vejo Eu que as pessoas acho. não usam muito, Eu né? acho. Claro, claro. O meu sonho é que as pessoas percam o medo de usar cores. É. As cores são em alta. Em Milão, esse ano, estava tudo muito colorido. É. Eu espero que os arquitetos introjetem essa tendência do bem, porque a cor traz emoções, traz né, magia. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Delícia Nós. esse assunto. Vão dia 29 lá no Papo do Paulo Leônidas. Eu vou lembrar aqui depois mais perto para vocês. A gente agora fica com o Le Folk TV. E amanhã voltamos com Arquitetura e Design. Beijo, obrigada pela sua companhia.